Rogério Vilela cometeu um grande erro, né? Um grande erro. Apesar de eu gostar muito dele, mas não foi, ali foi uma inteligência limitada mesmo, uma inteligência limitada. Ele tem promovido grandes debates sobre vários assuntos e assuntos também muitas vezes difíceis, como esse assunto tratado no debate entre Breno Altman e Flávio Morgenstern. Morgenstern. Debate sobre nazismo, sobre Hamas, sobre Palestina, sobre sionismo, sobre antissemitismo, né? Debate difícil. Aí ele coloca, e aí onde é que está o erro dele? Um erro que com certeza não é intencional. Acho que ele é um excelente promovedor de debates, enfim, acho que tem sempre a melhor intenção. Mas nesse aqui deu azar, talvez, não pensou nisso. Breno Altman é judeu. Por mais que ele fale coisas contra os judeus, sim, eu acho que são contra os judeus, contra o judaísmo, ele é judeu. E isso confere a ele, para as pessoas que estão escutando, uma certa autoridade. Imagina, só para a gente mal comparando, tu pensa, vamos supor, a Joyce Hasselman ou o Reinaldo Azevedo já foram muito importantes dentro da direita e uh, a favor de Bolsonaro, contra Lula, profundamente contra Lula, né? E a favor de Bolsonaro. Em determinado momento, depois da eleição, imediatamente depois, os dois se bandearam completamente para o outro lado. Esses dois, quando falam daí do bolsonarismo, contra o bolsonarismo, para as pessoas comuns, populares, por eles estavam lá dentro, eles conheciam, então eles sabem o que eles estão dizendo. Confere uma certa capa para eles, né? Eles não veem eles como as pessoas da direita veem, como traidores, né? Pessoas que aconteceu alguma coisa ou foram chantageados, ou não tiveram seus interesses agraciados no governo Bolsonaro, e aí se bandearam para o outro lado, né? Que é a posição mais vil, alguém que sai, que trai, sem grandes explicações. Até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas se bandearam e viraram arqui-inimigos. Pois bem, isso confere o fato desse cara ser judeu, pelo menos de nascimento, né, de ancestralidade, lhe confere uma certa autoridade, digamos assim. Eu digo para o leigo, para as pessoas em comum. Isso é um ponto. O debatedor, que vai debater com ele, não é judeu. E vai falar de questões muito caras para os judeus, né? Então há uma disparidade aí. Sem falar que o Flávio Morgenstern, por mais conhecedor, por mais inteligente, por mais estudioso, não é um cara didático. Não é. Ele é confuso, ele, ele não é um cara bom. Até talvez ele é intelectualizado, a fala dele é intelectualizada demais. Não atinge. Já o Breno Altman, sim, é um baita comunicador e por isso perigoso. É um baita comunicador e é ardiloso. Ardiloso, muito. É o cara que pega uma árvore, a característica de uma árvore, e aí ele dissemina para a floresta. Ele pega uma situação e a partir dela tenta caracterizar, qualificar ou desqualificar a floresta inteira. E ele faz isso muito bem. E o Morgenstern não consegue desarmar isso. Então, para quem ouve, e o poder de comunicação, de síntese, de clareza dele, uma clareza falsa, uma clareza baseada nisso, né? Ele parte, ele já o princípio ativo dele já é errado, né?
Tu vai, por exemplo, encontrar na direita, nas manifestações de direita, um cantinho lá, com meia dúzia de pessoas que era a favor do exército vir, entrar, não sei o quê. Mas isso jamais representou as manifestações de direita. Mas ele vai pegar aquele cantinho e a partir daquilo vai dizer que as manifestações queriam uma intervenção militar. Entendeu o que, que é? Esse cara sabe fazer isso, se utiliza disso. Isso é ser ardiloso. Ele coloca com maestria. Eu peguei um pedaço. Então eu acho que o erro é isso. Acho que o debate é válido, mas eu não vou abrir mão de dar minha opinião sobre Breno Altman. Ele é, né? Não preciso falar. É um cara que tenta dizer, não, que ele é antisionista, mas não é um antissemita, é a favor dos judeus. Não existe, ele é contra o Estado de Israel. Esse cara é contra o Estado de Israel. Ele é a favor do rio ao mar limpar tudo aquilo. Então ele é contra, ele quer varrer, ele é a favor, ele é contra o Estado de Israel. Meu amigo, se tu é contra o Estado de Israel, tu é contra os judeus. Tu é contra o direito dos judeus terem o seu lugar ancestral, né? Restituírem o seu espaço. Tem um Estado de Israel lá, tem um Estado lá, que foi, enfim, mal ou bem construído, aceito, né, pelo mundo na sua quase totalidade. E ele é contra isso. Então ele é contra os judeus. Essa história de querer separar sionismo de judaísmo, não dá. Não tem como. Se tu é anti-sionista, tu é anti-judeu. Pode escrever. Pode escrever. Eu vou mostrar um momento desses que esse cara, ele diz a condição dele, que aí é o que confere a ele pro leigo, vai dizer, porra, aí o cara é judeu da gema, da nata. E a partir então disso, o que ele diz passa a ter um valor diferente. Então esse é o erro, viu, Rogério? Foi errado isso. Foi errado, querido. Ouve aí. Todo chat para o Breno, Kratos. Bom, vamos lá. O Mauro Silva. O Mauro Silva, ele fala assim: comparar judeus a ratos não reproduz a... Desculpa, você podia repetir? Quem que é? Ah, tá. Mauro Silva tá perguntando pro Breno: comparar judeus a ratos não reproduz a retórica nazista que desumaniza os judeus? Certamente. Mas dá o contexto, então, Breno. Por que que... Isso aqui se refere a quê? Eu nunca comparei, por exemplo, judeus a ratos. Ele só mandou a pergunta. Eu vou relembrar aqui o caso. Eu publiquei a coisa de um ano atrás, um post. Aqui é o microfone. No post, eu me referia à situação da resistência palestina e eu usava, e dizia isso claramente no post, como diz o ditado chinês, não importa a cor do gato, desde que casse ratos. É um ditado que é usado na China para demonstrar eficácia. Ou seja, quando alguma coisa funciona, mesmo não sendo do seu agrado, por exemplo... Ou seja, falou-se, né? Falou-se. O Hamas não é do meu agrado. Eu não tenho apoio às teses religiosas do Hamas, eu não sou favorável às teses islâmicas do Hamas, eu não tenho concordância programática com o Hamas, eu sou uma pessoa de esquerda, eu não tenho identidade ideológica com o Hamas. Mas o Hamas é uma organização da luta anticolonial. Pronto. É uma organização da luta contra o colonialismo sionista, gostemos ou não do que faz o Hamas. Então era um comentário que eu fazia a respeito da eficácia do Hamas. Jamais eu compararia judeus a ratos. Não existe isso. Pronto, já fez isso. É como o que falou da eficiência do Bigodinho, que ele admirava a eficiência. Alguém que se propõe a algo e vai lá e faz. Né? Ele poderia falar, usar esse exemplo para milhares de outras pessoas, mas escolheu falar desse cara. Na frase, até por eu ser... Mas não dá margem para isso? Pode até ter dado margem, foi manipulado com esse intuito, mas eu sou judeu. Vilela, agora, metade da minha família morreu no Holocausto. Presta atenção. Nos campos de concentração. E na luta contra o nazismo. Com isso ele tenta se validar. Minha avó perdeu praticamente todos os irmãos e primos Tá tentando se nos validar. campos de concentração. Eu venho de uma família judaica de pai e mãe que lutou e sofreu com o nazismo. Você acha que passaria pela minha cabeça fazer uma comparação desse tipo? Eu reivindico minha condição judaica.
Eu não omito minha condição judaica. Eu a reivindico, embora eu seja um judeu secular, não um judeu religioso, eu reivindico a tradição judaica. E eu reivindico aquilo que eu considero o melhor do judaísmo, que é o espírito humanista, que é a defesa dos direitos dos povos, que é a luta contra o racismo, a luta contra o colonialismo. Eu não reivindico o sionismo. O sionismo nada tem a ver com a minha tradição. O sionismo é um braço da burguesia judaica. Foi financiado pela burguesia judaica. O principal financiador do sionismo foi um grande empresário, Flávio, um grande empresário do ramo do petróleo. Controlava ali o petróleo em Baku. Era o Barão de Rothschild. Barão de Rothschild, que tinha grandes negócios, talvez fosse o homem mais rico do mundo no final do século XIX, início do século XX. Ele era judeu, havia comprado o título de barão para fugir da perseguição antissemita promovida pelo cristianismo. Ele compra o título de barão para se proteger no Reino Unido. A família Rothschild se espalhava por outros países da Europa e eles financiam o sionismo. Financiam o sionismo porque eles estavam com olho no Oriente Médio. Para eles era Olha importante isso. ter uma cabeça Olha de isso. ponte ali na Palestina, porque o petróleo que vinha de Baku, Olha a se ele loucura. pudesse passar por dentro do Oriente Médio para ir para a Europa Ocidental, ganhava muito tempo. Tá? Então, ter ali um Estado judeu controlado pela burguesia e controlado pelos sionistas era um grande negócio para os Rothschilds. Olha a loucura desse homem. Estado judeu, Israel foi criada por causa do interesse dos Rothschilds. Só por causa disso. Olha a loucura dele. Não vou nem correr mais. Quero só salientar. Esse cara é aquele cara com pensamento esquerda radical mesmo, que justifica o roubo, o crime, o roubo de celular, que é para tomar uma cervejinha, o cara, coitadinho, a vítima que não pode ter uma casa, não teve chance de ter uma casa, um carro, então ele quer roubar, aí ele rouba. Então está justificado o roubo, porque o coitadinho foi vítima da sociedade, ele não gosta da vítima. É exatamente a mesma coisa. É isso. Eu só queria salientar isso, queria fazer esse alerta, porque muita gente vai assistir, né, esse debate. O Inteligência Limitada tem uma audiência legal e vai acontecer isso. Então, foi o Vilela Nair, um cara realmente bem competente no que faz, mas aí ele escorregou. Botou duas pessoas díspares e uma ficou numa altura muito acima da outra. Ficou revestida de algo que a outra não tem. Fica a minha sugestão que chame de novo o Breno Altman, mas com, né, uma pessoa, a princípio, primeiro judeu, também, porque aí são dois judeus, debatendo sobre essa questão.